Alvíceras, Êxodo frente e verso, hoje pela Bíblia Palavra Viva. Estamos aí no dia 28 de maio de 2025 e nós vamos aí pegar o capítulo 4 da Bíblia Palavra Viva, Bíblia Católica, do livro do Êxodo, para comentar, para ler e comentar, com base nos seus próprios comentários e também com base nos comentários e nas leituras que já vimos fazendo já desde o início, quando começamos a analisar o nosso livro Êxodo Frente e Verso. Estamos aí no 155º vídeo, se eu não me engano, desta série de vídeos que tem como objetivo tão somente estudar profundamente, como em nenhum outro canal, como em nenhum outro lugar no mundo inteiro, o livro do Êxodo. Então vamos à leitura do capítulo 4. Bom, capítulo 4, você percebe aí, na metade esquerda da tela, que ele não começa com uma perícope. Ele começa já dentro de uma perícope que já começou. Ele dá continuidade a uma perícope. Essa perícope, ela começou no capítulo 3º. Ela invade, ela pervade o capítulo 4º, ou seja, dando continuidade à história. E aí, a primeira perícope que realmente vai começar no capítulo 4º, isso em nível de Bíblia Palavra Viva. Não quer dizer que nas outras Bíblias seja assim. Mas a primeira perícope que de fato vai começar no capítulo 4º é a perícope aí no lado direito da sua tela, a perícope intitulada Partida de Madiã e Retorno ao Egito, lá no versículo 18 somente. Então é uma longa perícope, né, que é tão longa que acaba preenchendo aí o espaço de 2 capítulos. E você vai entender o porquê. Porque o texto do capítulo 4º é a continuação daquela cena do longo discurso, né, da longa conversa travada entre Yahvé e Moisés, onde Yahvé se revela a Moisés e lhe fala aquilo que Moisés terá que fazer. Na verdade, é a colocação do ID de Moisés, é o estabelecimento do ministério de Moisés, é a sua missão sendo desenhada, planejada e revelada por Yahvé. E em réplica a este chamamento, Moisés vai tentar se esquivar, Moisés vai tentar se desonerar dessas obrigações. Tudo isso a gente já viu várias vezes, até inclusive já no capítulo 4º, já nas Bíblias, nos vídeos anteriores, né? Então vamos seguir. Diz assim pelo texto da Bíblia Palavra Viva. Versículo 1. Moisés replicou. Abro aspas. Veja, aqui tem aspas, diferentemente da Bíblia King James 1611, que vimos no último vídeo. E se eles não acreditarem em mim, nem me derem atenção, mas disserem YHWH, ou seja, Yahvé, ele não coloca aqui as vogais, não lhe apareceu? Ou seja, ele diz, olha, eu vou lá, beleza, vou chegar, vou falar tudo que você falou para eu falar, que isso está tudo lá no capítulo anterior, né? Mas eles ainda assim podem chegar e dizer assim, ó, pô, mas a gente não acredita em você. E não derem atenção a Moisés, né? E não crerem que Yahvé de fato lhe apareceu. Aí Moisés coloca isso, esse medo, esse receio dele para Deus. E Yahvé perguntou, aí no caso aqui é o versículo 2º. Yahvé perguntou-lhe, o que você tem aí na mão? Ou seja, Yahvé vai tentar convencer, mostrar para Moisés que não tem essa possibilidade de eles mantiverem incréus, não, eles se manterem incréus perenemente, o tempo inteiro. Eles podem, num primeiro momento ou num segundo momento, mas não todos os momentos, porque o poder de Deus, a presença de Deus é insuportável. Ninguém pode suportar, resistir, é irresistível.
Bom, aí ele vai dizer, o que você tem na mão aí? Né? Aí Moisés respondeu, uma vara. Versículo 3º, YHWH disse, jogue-a no chão. Moisés jogou a vara no chão e ela se transformou em serpente. Moisés, assustado, saiu correndo. Aqui veja a tradução aqui da Bíblia Palavra Viva é bem clara, né? Saiu correndo. Na Bíblia King James 1611 e outras que tais, a gente vê o que? Fugiu dela e tal. Dá na mesma? Dá na mesma. Mas quando você traduz assustado, Moisés saiu correndo, fica bem claro, né? Fica a ênfase ali do pânico. Versículo 4. Yavé, em vez de falar YHWH, vou falar Yavé, tá? Yavé disse, leve a mão e pegue-a pela cauda. Moisés levou a mão, pegou-a pela cauda e ela se transformou em vara. 5. Yavé lhe disse, isso é para que eles acreditem que Yavé, o Deus dos pais deles, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, apareceu a você. 6. Yavé disse ainda, coloque a mão no peito. Moisés colocou a mão no peito, e ao retirá-la, a mão estava leprosa, branca como a neve. Yavé lhe disse, coloque de novo a mão no peito. Moisés colocou de novo a mão no peito, e ao retirá-la estava normal como o resto do corpo. Lá na King James 1611 está assim, estava como a outra carne. Né? Mas é como o restante da carne, o restante do corpo. E Yahvé disse, se eles não acreditarem, não lhe derem atenção com o primeiro sinal, com o segundo hão de acreditar. 9. Se não acreditarem, nem lhe derem atenção com nenhum dos dois sinais, pegue água do rio Nilo e derrame-a no chão seco. A água que você pegar do rio vai se transformar em sangue ao chão seco. Veja, aqui está uma grande diferença do texto da tradução da Bíblia Palavra Viva para as outras que vimos até aqui, né, de vertente protestante evangélica. Por quê? Porque aqui, e eu acho que é uma tendência das Bíblias católicas, que a gente, né, vai ver na sequência as outras que também são católicas, aqui ele coloca o nome do rio, Rio Nilo. Nas outras Bíblias está só rio. A de Jerusalém, que é uma Bíblia mais católica que protestante, vamos dizer assim, até porque ela é vendida por uma editora católica, né? Ela faz um meio termo. Ela não coloca rio e ela não coloca o nome do rio, que nem está aqui, Rio Nilo. Ela coloca só rio, porém ela coloca o R de rio maiúsculo. E há uma nota precedente onde em outro capítulo, onde ela explica que quando vem rio com R maiúsculo, trata-se provavelmente do rio Nilo. Então ela não coloca que é rio Nilo no texto, mas ela coloca um rio com R maiúsculo e na nota ela explica que que rio com R maiúsculo significa Nilo. Então ela faz um meio termo, né? Uma outra questão aqui é que ele diz assim, no finalzinho do versículo 9, a água que você pegar do rio vai se transformar em sangue no chão seco. Ele explica bonitinho, ó, a água que você pegar do rio vai se transformar, uma linguagem simples, né, coloquial, vai se transformar em sangue no chão seco. Várias palavrinhas para formar uma frase bem clara, né? Não está tão claro assim nas traduções que vimos até aqui, né? 10. Moisés insistiu com Yavé. Meu senhor, eu não tenho facilidade para falar. Lá na King James está, minha língua é pesada, né? Nem ontem, nem nunca, nem depois que falaste com teu servo. Minha boca e minha língua são pesadas. Aqui ele também traz. 11. Yavé replicou, quem dá boca para o homem? Quem faz o mudo ou o surdo, o vidente ou o cego? Não sou eu, Yavé? Agora então vá. Eu estarei em sua boca e lhe ensinarei o que você há de falar. 13. Moisés, porém, insistiu. Aí, de novo, Moisés tergiversando, titubeando, né, claudicando, né,
se desviando, dando desculpas. Não, meu Senhor, envia quem quiseres enviar. Poxa, mas ele já não falou que é você que ele quer enviar? Já não está claro ainda não, não é possível que não esteja claro. É você, meu amigo, que ele quer enviar. Mas ele se finge de sonso, de bobo ali, que não está entendendo nada. Não, meu Senhor, envia quem quiseres enviar. Essa é um entendimento, uma interpretação. A outra interpretação é de que ele diz assim: não, meu Senhor, envia quem quiseres enviar. É como se ele estivesse dizendo: não, meu Senhor, envia, né, a quem quiseres enviar, ou seja, eu. Ou seja, estou de acordo, né? É uma outra interpretação. Mas eu acredito, né, que aqui, já que ele já vinha aí umas 3 ou 4 vezes anteriormente, tentando tirar o cu da seringa, tentando se esquivar, eu acredito que aqui ele fez pela 4ª, 5ª vez a mesma coisa, tá? Ou seja, ele não estava concordando, assentindo, concordando em, tá bom, eu aceito ir de boa e tal. Não, eu acho que ele estava de novo pela 4ª ou 5ª vez, insistindo, instando com Deus para se desonerar de tal responsabilidade. E um segundo motivo também que me leva a ter quase certeza, ou até mesmo certeza de que é isto que eu estou falando, é que na sequência Deus vai se irritar com ele. Veja só o que o texto vai trazer no versículo 14. E Yahvé ficou irritado com Moisés e disse: Você não tem seu irmão Arão, o levita? Sei que ele sabe falar bem. Ele está vindo ao seu encontro e o coração dele se alegrará em vê-lo. Veja, ele está vindo ao seu encontro. Será que ele já falou então com Abraão? Ou ele já está dizendo que Arão já está vindo ao encontro de Moisés, mas ele ainda vai falar com Arão ainda? Então, parece aqui, num primeiro momento, que Deus ele já falou com Arão, e depois que já falou para Arão ir lá se encontrar com Moisés para ser o porta-voz de Moisés, é depois disso, de ele ter falado com Arão, é que ele vai na sequência cronológica ter essa conversa com Moisés, já com tudo alinhavado com Arão. Por outro lado, Deus é um Deus que é dono do tempo, ele está acima do tempo. Ele pode falar que, olha, uma coisa já está vindo, já aconteceu, sem, no entanto, para nós, de fato, aquilo ter acontecido dentro do tempo. Mas ele, por estar fora do tempo, ele consegue ver o futuro como o presente. Então ele pode estar falando, olha, Arão está vindo aí. Mas na verdade ele ainda vai falar com Arão. E tem a terceira possibilidade, esse que é na qual eu acredito. O autor, o escritor deste texto, ele está retroprojetando os acontecimentos que na verdade nem aconteceram, são fictícios. E ele faz o que ele quer. Ele já sabe, enquanto autor, o que vai acontecer. É o mesmo que acontece no capítulo anterior, quando Deus fala para Moisés que vai revelar a ele, que vai revelar a ele uma prova, um sinal de que ele está com Moisés e com o povo, né? E aí não conta qual é o sinal, mas você sabe que o sinal está lá no capítulo 19, que vai ser o fumegamento, né, do Sinai e o terremoto. Por quê? Porque o narrador, o escritor, já sabe o que ele vai escrever. Ele já sabe a história que lhe passaram, né, o seu pai, seus antepassados, contaram para ele desde criancinha. Ele agora está escrevendo uma coisa que ele já sabe o princípio, o meio e o fim. Então, na hora de passar para o papel a história, ele acaba deixando essas pistas, esses sinais, esses sintomas, né, que denunciam uma narrativa ficcional que chegou como uma herança familiar aos ouvidos, ao conhecimento daquele escriba e que ele está escrevendo para que aquilo seja passado de forma textual para a posteridade e não apenas de forma oral. Então ele já deixa entrever o que vai acontecer ainda na sequência narrativa
aqui, antes que isso aconteça no texto, ele já deixa que isso, ele já transparece isso aqui, antes que aconteça de fato lá na frente, na sequência textual. Bom, que mais? Você vai falar com ele e passar, versículo 15. Você vai falar com ele e passar para ele as mensagens. Estarei na boca de vocês dois. Eu lhes ensinarei o que deverão fazer. Arão falará ao povo por você. Será ele a tua boca. E você será um Deus para ele. Aqui será um Deus minúsculo, com D minúsculo. Lá na King James é um Deus com D maiúsculo. Né? Na de Jerusalém é como um Deus, salvo engano. Tá? 17. Leve esta vara, é com ela que você fará os sinais. Então Deus, ele escolhe um objeto. Yahvé, ele escolhe fazer as maravilhas através de um profeta, através de um homem e através de um objeto que esse homem levará. Então, esse artefato de culto, aqui não é de culto, é um artefato, digamos assim, religioso. Ele é escolhido pela divindade, né? Então, o próprio Deus escolhe quem o adorará, quem falará por ele, quem fará o que ele quer fazer, com quem ele quer fazer, da maneira que ele quer que seja feita e usando os objetos que ele quer usar. Então assim também vai ser, por exemplo, quando lá pelo capítulo 32 começar a descrição do tabernáculo, aí Deus revela a Moisés o tamanho de cada coisa, quantas coisas, a cor das coisas, a cortina, não sei o que e tal. A forma, no Levítico a mesma coisa, né? Você vai fazer assim, as leis todas, né? São um manual, uma descrição de como cada coisa tem que ser feita, a periodicidade, o animal tem que ser assim, a cor tem que ser assada, o tamanho tem que ser assim, a quantidade de dinheiro empreendida tem que ser assim. Se ficar leproso, vai fazer o ritual assim, assim, assim. Quer dizer, tintim por tintim. Então, esse é o Deus dos israelitas, é o Deus que decide tudo. E também, inclusive, traz o bem e o mal. É o Deus que também traz o mal, que também mata, que também castiga, não só salva, liberta, mas também faz ferir, né? E isso ele vai demonstrar com esse mesmo povo aqui que ele vai libertar do Egito. Milhares e milhares vão morrer sob a sua vontade ali, sob a sua direção, a sua não apenas permissão, mas também sob a sua ordem, né? Muitos vão morrer por vontade desse próprio Yahvé, ou seja, em outras palavras, Yahvé vai matar vários desses que ele vai libertar. Claro que existe um contexto que o narrador coloca a morte dessas pessoas como sendo, tendo como culpa, né? O próprio comportamento dessas pessoas, a infidelidade dessas pessoas. Bom, aí ele vai para a próxima perícope. Mas antes de irmos para a próxima perícope, veja, são muitas referências, né, que a gente tem aí, muitas referências que a gente tem aí na margem vertical. A gente vai ver todas elas. Na Bíblia de Jerusalém a gente não tinha tantas referências assim, nem na King James. Só que eu vou dividir a leitura desta Bíblia em dois vídeos. No próximo vídeo eu vou trazer só a leitura dessas referências, tá ok? E também das notas de rodapé. Eu não quero deixar o vídeo muito extenso, quero fazer curtinho, tá? Porque são muitas referências marginais, são muitas citações intrabíblicas. E depois as notas não são tantas, mas como elas também trazem referências, então eu vou fazer em duas partes. Neste primeiro texto, nesse primeiro vídeo, eu só vou ler e fazer alguns comentários prévios de minha própria autoria, que é o que eu já estou fazendo, né? E aí, quando terminarmos lá no versículo 31, que é o último versículo, a gente vai encerrar este vídeo, essa aula, e vamos voltar numa próxima aula, num próximo vídeo, trazendo as notas de rodapé e as referências marginais. Então vamos seguir aí. Próxima perícope, partida de Madian e retorno ao Egito. Moisés foi e retornou para seu sogro Jetro,
e lhe disse: Vou voltar para o Egito para ver se meus irmãos ainda vivem. Pausa para o comentário. Bom, aqui, veja, o escritor já coloca o que era peculiar, comum naquela época, né? A reverência e a obediência, o respeito pelo paterfamilias. Claro que paterfamilias, essa expressão é posterior, portanto anacrônica aqui. Ela vem no Império Romano, né? É latim, é o pai de família que a gente usa hoje. É o senhor da casa, né? O senhor da fama. Fama significa exatamente isso, é a casa, é a família, é o espaço vital no qual todos ali trabalham, vivem, convivem. E não somente pelos laços de sangue estão ali reunidos, mas também pelos laços sociais e de trabalho. Então, os empregados, os escravos. Mas aqui a gente está antes desse tempo ainda. Não seria então pater familias o nome, mas seria um patriarca mesmo, né? Seria uma espécie de senhor mais antigo, ali, um ancião mesmo. Então, esse ancião ali, o senhor da casa ali, o chefão, não é Moisés. Moisés, apesar de já ter 80 anos aqui, ele tem alguém mais velho do que ele. Claro, isso aqui, gente, é ficção, tá? Então, acredita nisso quem está ainda num estágio de entendimento ainda assim, precoce, né? Não é precoce, perdão, limitado, né? Baixo, tá? Me faltou aqui a palavra mais apropriada. Quem está ainda num momento de ingenuidade ainda, ou a pessoa que é leiga mesmo, a pessoa que não quer realmente também conhecer a fundo e ler como deve ser lido o texto, estudar como deve ser estudada a história. Mas aqui o fato é que estamos diante de um texto de ficção. E Moisés, que aqui, segundo já provamos e lemos, ele tem 80 anos, ele vai retornar para a casa de seu sogro Jétro, que provavelmente tem uns 100 anos, pelo menos. E aí, para que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso porque ele vai pedir a bênção, ele vai perguntar, ele vai pedir autorização do Jétro para ele ir fazer a vontade de Deus. Então isso é ridículo, né? É claro que é ridículo da nossa perspectiva, mas o autor ele faz o que quer com os personagens que ele cria. O autor quis fazer Moisés pedir a bênção, pedir autorização ao chefe, porque era assim que funcionava, era assim a sociedade. Mas se você parar para analisar, se isso fosse verdade, seria ridículo. Por quê? Porque se Deus, que é Deus, mandou Moisés ir, depois de todo aquele encontro epifânico que teve, fantástico que teve com Moisés, não era para Moisés chegar e, não, agora tudo bem, bacana, Deus, você me chamou, me mostrou vários milagres aqui, sensacional, chama a sarça ardendo, papapá, e a minha mão ficou leprosa, e a água, e a vara virou serpente e tudo mais, bacana, só que tem o seguinte, tem que pedir a benção, né, ao Jetro, tem que perguntar ao Jetro se ele vai deixar, se ele não deixar, desculpa, não vou poder te atender, né, Javé? É ridículo, não tem cabimento. Mas é isso que Moisés vai fazer. Aí você poderia interpretar com toda a coerência que é um idiota, né? Que é uma pessoa totalmente sem fé, ou com pouquíssima fé, ou pelo menos que dá sinais, ora de muita fé, ora de nenhuma fé, uma pessoa inconstante por isso, né? Porque assim como ele teve fé ou pelo menos um cagaço, um desgraçado de botar a mão na serpente, e depois, quando Deus mandou, ele obedeceu, aparentemente, ou pelo medo ou pela fé, e botou a mão, venceu o medo da serpente, e botou a mão na serpente para que ela virasse cajado, né? Agora aqui ele demonstra o oposto, ele demonstra total falta de fé e falta de respeito com Deus. Como assim Deus te manda ir lá fazer um negócio, você vai voltar para pedir, para perguntar a Jetro? O texto não fala assim que Moisés foi pedir a bênção de Jetro, fala que ele voltou para a casa do Jetro e disse: Vou voltar para o Egito para ver se meus irmãos ainda vivem. Aí você falaria para mim: então viu, Alan, então ele não foi pedir bênção ao Jetro. Sim, mas a resposta de Jetro é que denuncia. Veja, Jetro respondeu: vá em paz. Aí você fala: pô, mas o que ele falou? Nada demais, ele só falou: vá em paz. Tipo assim, vai lá, vai com Deus. Sim, só que
não no texto, mas fora do texto, estudando os comentários, que a gente já viu alguns, a gente vai continuar a ver, a gente conclui com quase nenhum erro, quase nenhuma margem de erro, que este texto foi colocado aqui com algum objetivo, como todos os textos, todos os versículos são colocados por alguma razão. Aliás, tudo que é escrito em qualquer livro é colocado com alguma razão, com algum objetivo, senão não seria escrito. Então, qual foi o objetivo de colocar que Moisés foi lá falar com Jétro, foi para a casa de Jétro, falar com ele o que aconteceu, e depois o Jétro vai e fala, vai em paz. O objetivo foi esse, certamente, de respeitar Jétro, comunicar a Jétro, e Jétro poderia falar, não, você não vai. E aí, como é que ficaria, né? Bom, seja como for, versículo 19. Em Madiã, Yahvé disse a Moisés, volte para o Egito, porque morreram todos os homens que perseguiam sua vida. Acendeu uma esperança maior, né? Pô, legal, então mais fácil chegar lá. 20. Moisés tomou sua mulher e seus filhos, os fez montar num jumento e voltou para a terra do Egito. Veja, os fez montar depois de vírgula, né? Os fez, tinha que ser fê-los. Mas aqui o tradutor não quer usar uma linguagem que para ele é muito rebuscada. Eu acho isso totalmente desnecessário, entendeu? A gente está vivendo uma época em que se criminaliza quase o uso de ênclise, né? Mesóclise então já está criminalizado, né? Não pode. Você botar mesóclise, é certo que o corretor ortográfico de muitos aplicativos, por exemplo, o WhatsApp, ele dá como erro você usar uma mesóclise. Acho um absurdo isso. Volte para o... não, perdão. Moisés levava na mão a vara de Deus. 21. Yahvé disse a Moisés, quando você voltar ao Egito, procure fazer na presença do faraó os prodígios que lhe coloquei na mão, mas eu vou endurecer o coração do faraó. Pô, aí aqui é o que eu já falei, né? Quer dizer, Deus fala, olha, procura fazer os milagres que eu coloquei na sua mão, que eu te mostrei. Mas olha, eu vou dificultar as coisas, tá? Eu vou endurecer o coração de Faraó. Falei, porra, tu tá jogando de que lado? Do meu ou do de Faraó? Eu falaria isso pra ele. Se eu tava ficando maluco, tu me manda fazer um monte de negócio. Depois você fala que vai dificultar a execução dessas mesmas coisas que você mandou fazer. Então você é esquizofrênico, não é possível. Ele coloca assim, para que ele não deixe o povo partir. Quer dizer, Deus ele quer que o povo parta por um lado e por outro lado ele fala que vai endurecer o coração de Faraó para não deixar o povo partir. Porra, tu tá de sacanagem. Depois vem falar que ouviu o lamento do povo, que ouviu o clamor. Quer dizer, não faz nenhum sentido. Por quê? Porque isso aqui nunca aconteceu, não é assim, né? É ficção. 22. Então você dirá ao faraó assim, diz Yahvé, Israel é meu filho primogênito, e eu tenho dito a você que deixe meu filho sair a fim de me servir. Uma vez que você se recusa a deixá-lo partir, eu lhe matarei o seu filho primogênito. Então assim, se meu filho não sai, eu mato o seu. 24. Olha quantas referências na esquerda aí, tá vendo? Por isso que eu não vou fazer tudo isso no vídeo de hoje, é muita referência. 24. Aconteceu que no caminho, numa hospedaria, Yahvé foi ao encontro dele e procurava matá-lo. Aí do nada, Yahvé, que já tinha mandado Moisés ir até o Egito, agora quer matar. Quer dizer, ele fala pro cara ir lá, fazer um serviço, libertar o povo, fala um monte de coisa pros anciãos, pro povo, pro faraó. Isso por um lado. Por outro lado, dá louca. E ele quer endurecer o coração de faraó para que não deixe o povo partir e quer matar o cara que ele quer enviar. Porra, não faz nenhum sentido. É por isso que na Bíblia de Jerusalém, a inserção dos próximos versículos é uma inserção posterior de uma outra tradição, que na hora de fazer a montagem do capítulo, pegaram um texto daqui, um texto dali, de autores diferentes, e juntaram tudo. E aí deu uma incoerência total. Se foi isso que aconteceu, a gente não tem certeza. Mas que é esquisito é. Aconteceu que no caminho da hospedaria, Yahvé foi ao encontro dele e procurava matá-lo. Séfora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do filho e com ele tocou os órgãos sexuais dele. Aqui
a tradução deixa claro que não é tocou os pés, como está na King James. Tocou a rola de Moisés. Cortou o prepúcio do filho e tocou com o prepúcio do filho a rola, a pica de Moisés. E Yahvé desistiu. Ah, não. E disse: Você é para mim um esposo de sangue. E Yahvé desistiu quando ela disse esposo de sangue por causa da circuncisão. Ah, então o motivo de Yahvé querer matar Moisés é porque um filho não estava circuncidado. Pronto. Esse foi o motivo. É assim, pelo menos, que parece indicar a tradução nesta Bíblia aqui. Vamos caminhando para o final. E Yahvé disse a Arão: Vá até o deserto para encontrar Moisés. Ele foi, encontrou na montanha de Deus e o beijou. Moisés contou a Arão tudo o que Yahvé lhe havia dito quando o tinha enviado e todos os sinais que lhe havia ordenado. Moisés e Arão foram reunir todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão dizia todas as palavras que Yahvé tinha dito a Moisés, e este realizava os sinais diante do povo. O povo acreditou, e ao ficar sabendo que Yahvé estava olhando pelos filhos de Israel e havia visto a opressão que pesava sobre eles, todos se ajoelharam e se prostraram. Ponto. Então, esse foi o texto, com alguns comentários meus, do capítulo 4 do livro do Êxodo. Como eu falei, no próximo vídeo voltarei com esse monte de referências marginais. E a gente vai fazer aquele folheamento, né, da Bíblia aí, para lá e para cá, vendo várias referências intrabíblicas, e vamos ver também as notas de rodapé, tá bom? Então até o próximo vídeo aí, se Deus quiser.